Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Ageu, no capítulo 2, e no versículo 23, que diz assim, a santa e gloriosa palavra de Deus. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Amados e queridos, quando Judá estava passando por uma batalha travada, uma dificuldade muito grande, Zorobabel, governador de Judá, aí o Senhor chama o profeta Ageu, e Deus fala palavras de garantia, de vitória ao seu povo. A garantia de Deus, alguém que Deus estava fazendo como garantia, ou seja, alguém que ia entrar na peleja, claro, da forma de Deus, e ia vencer, seria aquele que o próprio Deus o fez garantia. Talvez você possa não estar compreendendo assim de início, mas você vai compreender. O que é alguém ser garantia, ou seja, Deus fazer alguém garantia para vencer uma peleja. E é uma palavra de grande profundidade. É preciso você prestar bastante atenção para você ver o que Deus faz, a garantia que Deus dá para alguém, para vencer a peleja ou as pelejas, por mais difíceis que pareçam ser. Veja o que diz Ageu, o profeta Ageu. Ele diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez. Na escritura está assim, ó. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. É assim que está escrito. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Então entendemos que aqui foi a segunda vez que veio a palavra de Deus a Ageu. Então se a palavra veio a Ageu, então a palavra estava com Ageu. Aquilo que Ageu estava falando era como o próprio Deus falando. Por quê? Porque está dizendo, e veio. Então, se veio, estava com ele. Veio a palavra de Deus a Ageu. Então, nós temos que entender quando vem a nós a palavra de Deus, para que nós não venhamos falar de nós mesmos, o que achamos, o que pensamos, ou inventamos alguma coisa, não. A palavra veio, a palavra de Deus veio, a palavra de Deus está conosco, a palavra de Deus nos dando essa garantia, porque a palavra de Deus só dá garantia para aquele em que vem a palavra. Alguém pode falar o que quiser, se não foi a palavra de Deus que veio a ela, nada vai acontecer. Por isso que nós vemos aí tantas balelas, tantas mentiras, tantas coisas que parecem até mesmo Deus falando, mas no final nós vemos que nada acontece. Nós não vemos nenhuma vitória, nós não vemos um acontecimento, porque não foi a palavra de Deus que veio a ela. Foi a palavra da mente dela, né? Veio a ela, mas da mente dela, do pensar dela, do entendimento dela, então não foi Deus. Então aquilo que Deus diz vai acontecer, mas aquilo que não foi Deus, de forma nenhuma vai acontecer. Então veja, veio a minha palavra do Senhor. Veio a Zorobabel
veio a Ageu, né, a palavra do Senhor, pela segunda vez. E nós vamos ver em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3, quando se fala aí, veio a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor vem. Colossenses 4, 3. Diz assim a santa palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que a palavra venha. Abra a porta da palavra. Ou seja, se a porta da palavra estiver fechada, a palavra não veio. Precisa orar para que a porta da palavra seja aberta. Tem uma porta, a palavra tem uma porta, precisa ser aberta. Precisa vir a palavra que não é do homem, é de Deus. E muitas das vezes está vindo palavra na mente do homem, do jeito que o homem quer, e não é vindo da parte de Deus. Aqui Paulo está dizendo, ore por nós, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Porque Deus abrindo a porta da palavra, nós vamos falarmos do mistério de Cristo. Tem tantas coisas aí que está ainda em mistério. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, mas as ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então é preciso que abra a porta da palavra. E vejam mais o que Paulo continua dizendo aqui. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Versículo 4 ele diz, para que o manifeste como me convém falar. Paulo tinha essa preocupação, eu não vou falar de qualquer forma, de qualquer maneira, eu não vou falar de mim mesmo. Nós vemos lá uma vez ou outra Paulo dizendo assim, eu falo como homem. Porque ele tinha um grande entendimento, então ele, não foi Deus que falou isso não, mas como homem eu vou falar isso. Essas bombas aí. E é como o próprio Deus falando. É como o próprio Senhor falando. Então, amados e queridos, ele tinha essa preocupação, Paulo tinha essa preocupação, Ageu tinha essa preocupação de só falar aquilo que Deus falava. Olha, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Nós vamos ver o que foi que Deus falou dessa vez para Ageu, falar para Zorobabel. Mas veja quando a palavra de Deus vem. Tem pessoas que a palavra de Deus vem e a pessoa não fala ou não faz de conformidade com a palavra de Deus. Vamos para Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, olha só a palavra do Senhor, veio, quer dizer, estava com Jonas, porque veio, Deus não pensou em falar, depois, não, Deus disse, veio, aqui está escrito, veio a palavra do Senhor a Jonas. E a palavra do Senhor que veio a Jonas foi, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então o que é que Jonas tinha que fazer? Clamar contra ela. Então a palavra veio a Jonas, mas Jonas faz o quê? Versículo 3. Porém Jonas se levantou. Mandou se levantar? Mandou. Ele se levantou. Estava cumprindo aqui, estava, porque mandou se levanta, ele se levantou. Mas só que, veja, se levantou para quê? Para fugir da presença do Senhor. Agora o negócio mudou. A palavra agora estava com Jonas. Jonas estava fugindo. Jonas estava indo para um outro lugar, mas a palavra continuava com ele. Por isso que ele teve todos aqueles problemas com ele, porque a palavra de Deus estava com ele. Porque veio a Jonas, não veio a esse ou aquele para falar a Jonas, não, foi direto a ele. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Aí nós chegamos, aí no continuar do versículo, diz que ele desce para Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Ele paga a sua passagem e desce para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Fez tudo isso, mas a palavra de Deus estava com Jonas. Não adianta fugir, a palavra está com ele, está com ele.
que vai ter que ministrar, vai ter que ministrar. E aonde Deus disse, é. Por isso que Deus prepara um peixe, um grande peixe, para tragar Jonas.